Então, como é que a gente faz para assistir mais filmes? Acho que, paradoxalmente, nunca foi tão acessível o cinema e os filmes, e ao mesmo tempo nunca foi tão difícil a gente conseguir escolher o que assistir e encontrar tempo para isso. Muitas vezes a gente se vê realmente paralisado com essas infinitas possibilidades, a correria da vida, e o objetivo desse vídeo é tentar te ajudar um pouco com algumas ideias, dicas, truques, coisas que já funcionaram comigo para conseguir assistir mais filmes e me reconectar com o cinema. Então vamos à dica número 1. Acho que antes de tudo, você tem que começar pelo mais básico, que parece óbvio, mas é bem importante, que é redescobrir o que de fato te fez se encantar pelo cinema. O que te move, o que te faz genuinamente querer assistir um filme é um tema, é um gênero cinematográfico, é um tipo de filme, é uma época. Entenda um pouco e faça essa reflexão. E comece por aí, é realmente mais simples do que parece. Quando eu comecei a estudar cinema lá atrás, até antes de entrar na universidade e tudo mais, mas já sabendo que eu ia um pouco para essa área, uma coisa que me ajudou foi começar por diretores. Então eu pegava ali diretores que eu tinha algum interesse, que eu já tinha visto algum filme que eu tinha gostado, ou que eu sabia que era um diretor importante para a história do cinema que eu devia conhecer, e eu fui vendo as filmografias ali um pouco numa ordem cronológica desses diretores. É um exercício bem interessante, assim, te permite ver desde os primeiros trabalhos, às vezes mais experimentais, às vezes mais convencionais até, do que o diretor veio a fazer depois. E ver essa evolução do artista, né? Como é que ele foi mudando com o tempo, como é que essas obras se relacionam entre si. Você vai descobrir muita coisa que você nem imaginava que tinha alguma conexão. E te dá um pouco um propósito também, para além de assistir mais filmes, né? Você sente que você tá de alguma forma estudando um pouco o cinema também, vendo ali padrões estéticos, de temáticas, de obsessões mesmo que esses diretores costumam ter. Eu acho que esse é um dos exercícios mais interessantes para começar, se você não sabe muito bem por onde começar. Esse método também me ajudou a tirar um pouco aquela ansiedade de o que eu vou assistir agora, né? Você meio que sempre sabe o que você vai ver em seguida, seguindo ali a ordem da filmografia do diretor. E às vezes pode ser que você não faça isso necessariamente com o diretor, você pode pegar um fotógrafo que você gosta, um músico que compõe trilha sonora. Muita gente faz isso com atores, então ver todos os filmes de um ator específico. Vai ser um caminho talvez um pouco mais diverso do que se você for pelo caminho de ver a filmografia de um diretor, porque, enfim, atores e outros profissionais do cinema costumam trabalhar em obras um pouco mais diversas entre si, digamos assim. Mas é um caminho completamente possível, plausível, já fiz isso antes e também pode começar por aí. Outra possibilidade nesse sentido um pouco de listas é você explorar movimentos cinematográficos, também é um exercício bem interessante, tem dezenas de movimentos que você pode pegar para começar a assistir. Neorrealismo italiano, novelle vague, cinema novo, cinema marginal, nova Hollywood, Dogma 95, a lista é bem grande. Isso também é algo que eu fiz mais na época da faculdade, principalmente, quando a gente vai estudar a história do cinema e algumas outras disciplinas mais teóricas. Normalmente é um caminho que os professores escolhem para ensinar a gente, pra gente conseguir conhecer os movimentos cinematográficos, e se torna realmente uma viagem pela história do cinema, pelos contextos históricos. Você começa a entender também os movimentos políticos envolvidos em cada um desses movimentos, que muitos deles estão ligados também a questões econômicas, políticas da sua época, a evolução tecnológica, né, como foram os avanços tecnológicos ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje. É realmente bem interessante explorar movimentos cinematográficos, até posso fazer vídeos aqui específicos sobre cada um desses movimentos, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários. E aí, a partir dessa escolha, a ação prática que eu recomendo pra você é fazer uma master list desses filmes que você vai assistir. Você pode usar o Letterboxd pra isso, eu acho que é uma excelente ferramenta pra esse tipo de coisa, pra você se organizar e ter ali claramente uma lista de coisas que você quer assistir. Tem gente que usa planilha pra isso, não é o meu caso, eu gosto de usar a coisa mais prática possível, mas tem gente que vai pelo caminho de criar uma planilha específica, que gosta de criar planilhas pra tudo na vida, nenhum problema com isso. Mas acho que o fator mais importante aqui é, de fato, você organizar isso de alguma forma clara e prática pra você ter essa visualização, sabe, do que você vai ver a seguir e não gerar nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida dentro dessa escolha. Essa lista não é para ser um fardo, mas de fato um guia pessoal para você ali utilizar no seu dia a dia e conseguir assistir mais filmes. Valorize as histórias curtas. Nem toda experiência cinematográfica precisa ser um filme de 2, 3, 4 horas.
Os curtas-metragens são uma excelente opção para você conseguir assistir mais filmes durante o seu dia a dia, encaixar isso na sua rotina, no seu cotidiano. E eu vejo muita gente que nem considera essa possibilidade, que esquece completamente que existe o curta-metragem. Os seus diretores favoritos provavelmente começaram fazendo curtas-metragens antes dos longas. É uma boa forma de você conhecer também as origens desses diretores, como eles começaram, muitas vezes de uma forma mais experimental, bem mais restrita em relação a recursos. Uma coisa que eu tento fazer que pode ajudar você a assistir um curta ou antes ou depois de algum longa que eu assisti, né? Quando eu assisto em casa e eu tenho o poder ali da escolha. E tem muitos filmes de 10, 15, 30 minutos que com certeza vão te surpreender e podem até te emocionar muito mais do que uma experiência de 2 horas com um filme longa-metragem. Então, realmente recomendo essa dica. E onde que você pode encontrar isso? O YouTube é uma fonte inesgotável de curtas-metragens. Muitos e muitos e muitos cineastas colocam eventualmente seus curtas aqui. Normalmente os streamings têm sessões de curtas-metragens também. Não é uma coisa que eles fazem um supermarket em cima ou empurram para que você assista, porque eles querem que você fique muito tempo dentro dessas plataformas e não 10, 15 minutos. Mas eu sei que, por exemplo, Filmica, o Mubi, streams um pouco mais alternativos, digamos assim, tem bastante curtas ali no seu catálogo, mas você pode encontrar também em Netflix, Prime Video, etc. Você pode seguir um pouco a dica anterior das filmografias e ir atrás de curtas de diretores que você gosta. Com certeza você vai encontrar aí algumas obras que eles fizeram no começo da carreira. Mas para facilitar um pouco, eu vou disponibilizar aqui na descrição alguns curtas que eu recomendo, que eu já assisti, que eu gostei, que talvez seja uma boa para você começar. E é sempre bom lembrar que uma experiência de 15 minutos vendo um curta-metragem totalmente presente, que você tá ali prestando completa atenção, vale muito mais, às vezes, do que um filme de 2 horas que você ficou a cada 5 minutos olhando o celular. Dica número 3, declare guerra à paralisia da escolha, e eu acho que você tem que realmente levar a sério essa dica aqui. Seja honesto comigo, quanto tempo você já passou tentando escolher um filme num catálogo de um streaming? Eu acho que eu já cheguei a passar uns bons 30 minutos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, tentando escolher um filme, o que é completamente absurdo. Eu poderia ter visto 1/3 de um filme nesse tempo, eu poderia ter visto 1, 2, 3 curtas-metragens nesse tempo. A infinidade de escolhas, a infinidade de opções também é algo que muitas vezes nos paralisa. Eu tenho aplicado na minha vida uma solução um pouco radical, mas que funciona, que é colocar um timer de 5 minutos. Que eu acho que até é tempo demais para ficar escolhendo um filme, mas 5 minutos é suficiente. Quando o alarme desse timer toca, eu tenho que ter escolhido um filme. Não importa o que eu parei ali, o que ficou, é o que tá escolhido e não tem choro, e é isso. Sem desculpa, sem decisão, e eu tenho que viver com as consequências da minha escolha. Às vezes é uma boa escolha, às vezes não é a melhor escolha, mas de qualquer forma, pelo menos eu vi um filme. Outra técnica que pode funcionar para você ter pelo menos um norte dessa escolha é definir temas ali para dias da semana que você sabe que você vai assistir um filme. Então, terça-feira eu assisto filmes dos anos 50, na quinta-feira eu vejo documentários. Seguir um pouco por temas, gêneros, diretores, coisas que você gosta e tenta definir ali um escopo, pelo menos, para facilitar um pouco esse processo. O grande ponto aqui é você entender que o momento que você aperta o play, que você coloca aquele filme para rodar, é muito mais importante do que a escolha prévia de você ficar ali meia hora tentando escolher um filme. Não existe uma escolha perfeita. Existem filmes que você pode ou não gostar e que você não vai saber até você assistir. Não importa o quanto você veja sobre aquilo antes. Eu sou uma pessoa que não gosto de ficar vendo muitos trailers e muitos reviews e críticas antes de eu ver um filme. Depois que eu vi, aí eu vou explorar e tal, e tentar conversar ali com outros conteúdos sobre aquilo, mas de fato eu sou uma pessoa que eu gosto de saber o mínimo possível, assim, a sinopse, o diretor talvez, é isso. Com o tempo você acaba percebendo, assim, que às vezes um filme que você não tava no clima certo, né, não era a escolha perfeita para aquele momento, pode ser um filme que você vai gostar muito, vai te surpreender, vai até virar um dos seus filmes favoritos. Mas é claro, às vezes você vai, nesse processo, assistir algo que você não vai gostar e tá tudo bem. Pelo menos agora você sabe empiricamente que você não gosta daquilo, que não é algo pra você e tá tudo bem. Apenas decida e pronto, não pense demais sobre isso. Transforme o cinema em prática e não em meta. Eu acho que uma das mudanças mais significativas que você pode fazer nessa tentativa de mudar a sua visão sobre os filmes, o cinema, se reconectar com isso,
É parar de enxergar como uma listinha para você riscar coisas, ou uma meta absurda. Preciso assistir X filmes esse ano, preciso assistir Y filmes essa semana. Eu acho que isso não tem como ser saudável, assim, ainda mais se você é uma pessoa que tem uma rotina, que tem um trabalho, estuda, que faz outras coisas da sua vida. Tenta integrar isso na sua rotina como uma coisa realista, saudável, dentro das suas possibilidades, do seu tempo, do que a sua vida permite. Para pessoas mais organizadas, que gostam de ter tudo na agenda ali certinho, talvez colocar sessões de cinema na sua agenda, tipo, períodos de tempo ali no seu dia que você vai se dedicar a isso, é uma boa ideia. Talvez você não vai ver o filme naquele horário específico, mas você sabe que tem ali uma sessão do seu dia dedicada a esse hábito, dedicada a essa atividade. Exatamente para garantir que não seja engolido pelo dia a dia também, você não consiga realizar isso. Mas, de novo, né, não cria uma ansiedade desnecessária com assistir filmes. Isso é realmente para pessoas que gostam de ter uma vida bem organizadinha. E seja realista com o tempo disponível que você tem. Às vezes você tem ali 60 minutos, 40 minutos no seu dia que você pode encaixar um filme. E tem vários filmes que você pode encaixar nesse tempo, como eu falei ali. Existem curtas-metragens, você pode ver séries também. Aqui a gente vai falar um pouco mais de filmes, mas nada impede você veja séries nesse tempo. E outra estratégia nesse sentido que funciona também é transformar o cinema em algo social, né? Marcar com amigos, pessoas que você conhece, família, de assistir um filme, seja indo no cinema, seja indo na casa de alguém, ver aquele clássico que nenhum de vocês nunca viu e queriam assistir. Além de tornar isso um compromisso com outras pessoas, então você se sente um pouco mais na obrigação de cumprir, de ir, de comparecer, também cria um espaço ali de compartilhar essa experiência, né? De você ter com quem discutir depois sobre o filme, conversar sobre a experiência que vocês tiveram. E isso com certeza vai te incentivar a ver mais filmes. Equilibre conforto e descoberta. Eu sei que a gente gosta muito de revisitar e visitar coisas que são confortáveis, que a gente já conhece, que a gente já sabe que gosta. Mas muitas vezes é nessa descoberta de algo novo, é nesse se colocar numa posição um pouco mais desconfortável que a gente tem as maiores reflexões ou encontra coisas que a gente nunca imaginou que ia assistir, que ia ver. E pra mim, isso é algo que me estimula a querer ver mais filmes, a explorar o cinema, né? Conhecer coisas diferentes e novas, coisas que eu nunca vi. Eu tento usar um pouco uma regra de um por um, então para cada filme mais confortável que eu vejo, seja um filme de um diretor que eu gosto, de um gênero que eu gosto, um filme que é de uma franquia que eu já conheço, eu tento ver algo diferente, algo que eu realmente não tenho uma grande conexão, ou que não acho que eu vou gostar, por exemplo. Em geral, algum filme que me desafie de alguma forma. Isso pode significar explorar o cinema de um país diferente, ver um gênero cinematográfico que às vezes você acha que não gosta tanto, ou um diretor que você já viu algum filme e detestou, mas vai dar uma nova chance com um filme novo dele. Pode ser um documentário de uma realidade muito distante da sua, que você talvez não tenha uma grande conexão imediata. E é uma prática que eu adoto na minha vida há bastante tempo e que me ajuda bastante a conhecer coisas novas dentro do cinema. E também muitos filmes que eu gosto hoje vieram exatamente desses momentos mais desconfortáveis, né? Que eu fui me propor a ver algo que eu não sabia se eu ia gostar. Esse equilíbrio entre o familiar e o novo é algo que estimula muito a criatividade também, estimula muito essa vontade de conhecer outras coisas, de explorar o cinema, de ver mais filmes. E é, pra mim, pelo menos, o que mantém um pouco a chama da curiosidade acesa. E essa curiosidade é fundamental, assim, eu acho que pra quem quer entender e estudar mais sobre cinema. Abandone a comparação e explore a presença. Eu acho que no fim a dica mais importante desse vídeo é essa. Abandone essa ideia de que existe uma quantidade X de filmes que você precisa ter visto, que existe um cânone cinematográfico que você precisa dominar e ter assistido tudo. Isso não existe. Eu vejo muita gente obcecada hoje em dia com essa coisa do Letterboxd, de quantidade de filmes logados, e se comparando com amigos, influenciadores principalmente, quantos filmes aquela pessoa já colocou review, quantos filmes aquela pessoa tá assistindo na semana, ou a pessoa até se sentindo meio intimidada, né, porque, eu nunca vi tal filme que é um clássico e todo mundo já viu e todo mundo gosta, eu tenho que ver esse filme. O pior de tudo, né, eu tenho que gostar desse filme. Isso não existe. Essa é uma mentalidade que esvazia
completamente pra mim o propósito do cinema. A experiência de ver um filme é uma coisa única e o valor disso tá exatamente na conexão que você vai ter com aquela obra, não na quantidade de filmes que você viu ou no quão aclamado ele é pela crítica, é na sua experiência com aquele filme, com aquela obra naquele momento. Às vezes tem semanas que eu não consigo ver nenhum filme e tem semanas que num dia eu vi 3 filmes. Então, não é sobre isso, não crie esse tipo de ilusão na sua cabeça. O cinema é sobre estar presente, realmente presente, para experimentar aquelas imagens, aqueles sons, aquelas narrativas. É sobre se permitir ser transportado, transformado, tocado por aquela experiência na tela e não sobre quantidade ou, enfim, tempo vazio de você vendo algo que você nem prestou atenção. Um único filme verdadeiramente vivenciado e experimentado e com presença total ali vale muito mais do que 100 filmes que você vê como itens para arriscar numa lista e que você não deu 10% da sua atenção. No fim, assistir mais filmes não é sobre produtividade ou sobre um status cultural que você vai ter frente a outras pessoas. Para mim é sobre reconexão com o tempo, com a criatividade, com a arte, como algo acessível, como algo cotidiano, como algo que eu quero ter presente no meu dia a dia. A minha jornada de tentar aumentar os filmes que eu ando assistindo não é movida por uma disciplina férrea ou por uma meta super rígida, mas por redescobrir esse meu interesse profundo em viver a experiência do cinema e estar em contato com o cinema. Talvez você pudesse ter assistido um curta-metragem no tempo que você levou para ver esse vídeo, mas já que você chegou até aqui, espero que essas reflexões e essas dicas te ajudem a encontrar um pouco esse encanto com o cinema novamente. Se você tem outras estratégias e outras dicas aí sobre como as pessoas podem assistir mais filmes, como se organizar em relação a isso, deixa nos comentários, com certeza você vai ajudar outras pessoas e vai me ajudar pessoalmente. Não se esqueça de conferir aquela lista que eu deixei na descrição com os curtas-metragens. Obrigado por assistir e até a próxima.